O Globo Comunidade de hoje fala de casa própria, delícia, né? E é o sonho de quase todo brasileiro, que parece estar mais fácil de ser conquistado, mesmo com essa disparada aí do preço dos imóveis que a gente tem acompanhado nos últimos dias. E você, já tem casa própria? Ou gostaria de comprar talvez um segundo imóvel como investimento para alugar? Se for este o seu caso, você sabe qual é a melhor opção? Comprar ainda na planta, um imóvel já pronto ou talvez um imóvel usado? E que cuidados ter nessa hora de comprar o imóvel para que esse sonho não se transforme num pesadelo? Para nos ajudar a entender este mercado, saber onde podem estar os melhores negócios e quais são os direitos dos compradores, os nossos convidados de hoje do Globo Comunidade são o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Vilmar José Smidarli, o consultor de mercado do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná, Marcos Catalian, e a diretora do PROCON do Paraná, Cláudia Silvano. Eu agradeço muito a presença de vocês e a gente abre esse programa dando uma olhadinha nos números da Caixa Econômica Federal. Em 2011, no Paraná foram investidos quase 6 bilhões de reais e mais de 72 mil famílias foram investidas. No ano passado a gente teve um aumento nesse número, quase não, mais de 86 mil famílias beneficiadas. E no Brasil, os números também são bem expressivos, 77 bilhões de reais investidos em 2011, em 2012, 101 bilhões, e que trouxe também aí um aquecimento para o mercado, né? Mais gente procurando imóvel e o mercado pôde realmente disponibilizar imóveis de todas as faixas de preços, né? Bom dia, Gisele, bom dia a todos. Realmente, eu acho que a grande característica desse momento é a oferta, né? De uma coisa o consumidor não pode se queixar. Há muita oferta, há muita oportunidade, há imóveis de todos os tipos, apartamentos, casas, terrenos, casa em praia, imóvel comercial, imóvel de investimento. Quer dizer, felizmente hoje, né, não só com o programa Minha Casa Minha Vida, mas com a expansão mesmo do crédito, existem muitos imóveis que podem ser colocados aí no mercado. Por causa dessa facilidade, a Caixa Econômica realmente é a mais procurada. É lógico que outros bancos também fazem financiamentos, mas enfim, por uma questão de taxa de juros, principalmente para quem pretende construir, acho que esse é hoje o grande diferencial, já que há outro banco, pelo menos, que faça uma taxa de financiamento bem similar à da Caixa Econômica. Mas vocês sentiram essa maior procura? Como vocês, lógico que sentiram, né? Mas como vocês receberam esse maior número de pessoas querendo um financiamento? O crédito, especialmente a partir de 2008, né, ele deu acesso a todos para poder realizar o sonho da casa própria, né, que, como a gente comentava, é uma necessidade básica, né, de segurança, né. Esses números, na verdade, eles não são só da Minha Casa Minha Vida, eles são de todas as modalidades de financiamento, sendo que Minha Casa Minha Vida, em torno de 60% desses números que você mostrou. Minha Casa Minha Vida atende uma parcela dividida por renda da população. O programa Minha Casa Minha Vida, ele atende até renda de R$5 mil, né, dividido por faixas. E também as taxas de juros, elas começam desde 4,5% até a taxa mais alta que a gente tem hoje na Caixa é 9,4% para o imóvel de maior valor e maior renda também. Então, hoje todas as faixas de renda estão atendidas, né? De forma que hoje o acesso está muito facilitado mesmo, né? O prazo também foi estendido um pouco, que era no máximo 30 anos, hoje é até 35. Então, acho que todas as condições estão colocadas para aquisição de imóvel usado, para construção, como você falou, né? Uma pessoa que constrói um imóvel hoje, ela, assim que termina de construir o imóvel, ela praticamente dobra seu patrimônio. Então, é uma coisa que vale muito, investimento, né? Vale muito acima a pena, de tudo. A gente já falou então do mercado mais aquecido, maior procura por financiamento e reclamações. Cláudia, no PROCON também aumentaram na mesma proporção ou não? Não aumentaram as reclamações, ou melhor dizendo, o número de reclamações em relação a esse setor não é um número significativo se comparado com outros serviços e outras situações aí de consumo que nós temos também. Nós tivemos no ano passado, em 2012, em torno de 850 atendimentos em relação a imóveis comprados, financiamentos. Em relação a esse número, cerca de 270, 300 atendimentos se referiram ao maior problema, né, que o consumidor enfrenta, que é a não entrega da obra no prazo, naquelas situações em que o consumidor compra o imóvel na planta. E comprar o imóvel na planta é
é uma boa opção em algumas situações, porque o consumidor vai pagar um valor menor por esse imóvel, ele não tem disponível o imóvel naquele momento, mas vai pagar um preço um pouco mais baixo, né? É importante que as pessoas avaliem se essa de fato é a melhor condição. Então, cada caso é um caso. Muitas vezes o consumidor precisa do imóvel naquele momento, não tem condição, por exemplo, de pagar um aluguel e pagar uma prestação. Isso tudo tem que ser avaliado no momento em que o consumidor pretende, como você disse muito bem, a realização de um sonho, segurança. Ter a casa própria, acho que não tem nada mais importante na vida de uma pessoa, né? E quais são os critérios para alguém conseguir um financiamento? Bom, o que vai definir a compra do imóvel é, sem dúvida, a renda da pessoa, né? A primeira coisa que a pessoa precisa verificar é qual é o tamanho, o valor de imóvel que ela pode comprar em função da sua renda. Isso ela pode já verificar no site da Caixa, no simulador que existe, em que ela vai escolhendo as opções, né? Se ela quer construir, comprar um imóvel usado, imóvel novo, né? E já vai definindo a linha de crédito mais apropriada para ela. Em função desse potencial de consumo de renda da pessoa, ela compra o imóvel, né? Precisa ter, obviamente, idoneidade cadastral, né? Não pode ter restrições, né? E precisa ter condições de assumir aquela parcela de financiamento. Agora, um autônomo, ele consegue fazer esse financiamento? Consegue, nós temos um sistema de avaliação de renda, né, que não precisa ser somente renda formal, né? A pessoa tendo uma renda informal também, a gente tem como avaliar, verificando o que ela gasta. Principalmente, né? É um sistema de avaliação de renda informal que a gente desenvolveu e que permite a todas as pessoas comprarem em função do seu trabalho, da sua renda. Demora muito esse processo, ele é muito burocrático entre eu entrar com um pedido de financiamento e realmente conseguir a chave do imóvel? Varia de caso para caso, mas não é demorado não. Hoje a média de financiamento, de prazo de financiamento que a gente tem na Caixa é de 20 a 30 dias. Claro que isso depende muito da própria pessoa, né, de providenciar toda a documentação, os documentos de renda, os documentos, né, do imóvel, do vendedor, né, do imóvel, mas não é demorado não. O processo de financiamento hoje é muito rápido. Eu diria, Gisele, que o demora mais para o consumidor achar aquilo que ele quer, né? Para financiar é mais rápido. Depois que ele consegue, com a pesquisa, encontrar aquilo que ele quer, aquilo que é ideal para ele, aí sim ele pode partir para um financiamento. E hoje em dia, não só a Caixa, inclusive outros bancos também, têm ofertas aí de financiamento aceitáveis. O mercado está bem favorável, na verdade. Bom, mas essa coisa da escolha do imóvel, dos problemas, de todas essas questões, dos cuidados que a gente precisa ter, a gente conversa no próximo bloco, por isso a gente vai para um rápido intervalo e, é claro, você é nosso convidado. Não saia daí, Globo Comunidade, volta em instantes. Estamos de volta. A Globo Comunidade de hoje fala sobre casa própria, que é um sonho para muitos brasileiros. No bloco passado a gente falou sobre as facilidades e como alguns programas, alguns incentivos fizeram que mais pessoas realizassem esse desejo de ter uma casa própria. Mas daí a gente acabou vendo também que isso trouxe um aquecimento do mercado, o que trouxe também um aumento dos imóveis. A gente tem alguns números aqui da ADEME, que é a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná. No telão a gente tem esses números que mostram que, olha, desde 2007 até 2012, dobrou o valor pago pelo preço pago pelo metro quadrado dos apartamentos novos em Curitiba. Em 2007, esse valor era de R$ 2.490. Em 2012, o preço por metro quadrado num apartamento novo em Curitiba é de R$ 5.584. Esses dados são de Curitiba, mas eles mostram também a realidade por todo o estado, que é essa supervalorização, esse aumento aí. E é algo natural, né? Mais pessoas procurando, preços cada vez mais altos. Existe um momento em que vocês acreditam que esses preços vão, você principalmente, Marcos, acredita que esse valor vai dar uma estabilizada? Então, esses são preços de metro privativo, né? E representam preços médios da cidade. Tem preços bem menores e preços bem maiores. É consenso no mercado que o mercado imobiliário no Brasil, em Curitiba e no Paraná também, já atingiu um patamar de estabilidade, né? Então, o que a gente vem observando é que os preços eles estão hoje num nível de estabilidade, né? Com pequenas oscilações para baixo, para cima, mas não, o mercado, de maneira geral, não está vislumbrando
grandes possibilidades de crescimento nem de quedas, né? Esse seria, então, um bom momento para quem quer comprar um imóvel? Sim, a vida não espera, né? Na verdade, é aquela história, né? Você casa, você cresce, você quer ter a sua casa, tem um filho, quer dizer... De maneira geral, a vida segue seu curso e o imóvel responde a essa necessidade, né? Pesquisas que nós temos lá no Sinduscom indicam que mais de 90% das compras de imóveis são para uso próprio. Quer dizer, não é para um imóvel de investimento, é para uso final. Ele está comprando a casa para ele, ou para mudar de casa, ou a primeira casa, né? Respondendo ao ciclo de vida, aquilo que o Gilmar muito bem comentou com a experiência que a Caixa tem. Quer dizer, qual é o imóvel adequado para você naquele momento da sua vida, né? De repente, talvez seja um imóvel no início de vida menor, 1 quarto, 2 quartos. Depois tem a história do filho, 2 filhos, né, conforme for, e você vai num processo de migração. A gente viu ali alguns números que mostram que sim, houve um boom na procura por financiamento, mas hoje, como está isso? A procura continua numa média, deu uma desacelerada? A procura continua, né? O que o Marcos vinha colocando deve continuar. Nós estamos num momento no Brasil que a nossa pirâmide demográfica tem muita gente chegando na idade de comprar um imóvel. Hoje a gente tem tantas pessoas aí na faixa de 18, 20 anos, quanto pessoas nascendo. Então, essa faixa de idade é a idade que a pessoa está entrando no mercado de trabalho, concluindo uma universidade, formando uma família. Essas pessoas precisam de casa, né? Então, a demanda continua. Nós vamos ter ainda demanda para os próximos anos e eu acho que é um bom momento para aquisição. Nós tivemos nos anos anteriores vários lançamentos. As construtoras acreditaram no mercado, né, que até em função do financiamento existente, né? E aí eu acho que agora é um bom momento para comprar, eu entendo. Você tem bastante oferta, né? Então é um bom momento para comprar. Procurar. Em média, quanto tempo? Acho que Até a intenção de compra pesquisada se mantém alta, porque é natural. Veja, eu estou no mercado de trabalho, eu tenho renda, eu estou vivendo pleno emprego e eu tenho crédito, e esse crédito pode ser financiado no longo prazo. Se eu tiver o cuidado na tomada desse crédito, isso é muito importante saber orientar, na verdade, o tomador do crédito, é um excelente negócio, porque ele está comprando um bem de segurança, né? Um bem próprio para o uso dele, né? Agora, Cláudia, você comentou que ano passado a gente teve 800 reclamações aqui. 859 atendimentos. Aqui em Curitiba. Procon Paraná, né? Paraná. Mas a maioria dos atendimentos é para o munícipe, portanto, Curitiba. Quais são as principais questões? Quais são as principais reclamações? As principais reclamações: não entrega, não conclusão, dúvidas sobre cláusula contratual. Você, quando no primeiro bloco, você falou da demora na concessão do financiamento e tal. É uma questão importante, eu concordo com você quando você diz que a vida não espera, de fato. Então é difícil dizer é um bom momento, não é um bom momento, para aquela parcela que não é a parcela que investe, né? Que não compra com investimento. Como investidor, aí sim você vai, é bom momento, não é bom momento. Agora, para nós que precisamos morar, para o consumidor de um modo geral, é agora. O momento né? é agora. O momento é agora. Né? Isso, eu preciso morar em algum lugar, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não tenho condição de bancar os dois, uma escolha tem que ser feita. Mas alguns cuidados têm que ser tomados. Essa questão da pesquisa, e aí que eu acho que falta um pouco de aconselhamento por parte dos agentes financeiros, é dizer como é que o consumidor deve pesquisar? Ou de que forma, quais são os documentos importantes que devem ser verificados? Porque muitas vezes o consumidor encontra um imóvel que está dentro de sua necessidade, vamos dizer assim, naquele momento, um imóvel bacana, com uma localização boa, perto da escola, perto do trabalho, enfim, mas ele não verifica, por exemplo, se existem débitos pendentes, débito de IPTU, débito de condomínio, ele se encanta com aquilo, aí a coisa trava, por quê? Porque não consegue a concessão do financiamento, porque não tem toda a documentação. Então é importante que o consumidor seja orientado nesse sentido. O que você tem que pesquisar? Essa parte de orientação, ela deveria vir de onde? Das empresas ou da própria Caixa Econômica Federal ou da empresa que estiver financiando esse imóvel? De todos os envolvidos, né? É dever do fornecedor bem informar o consumidor. Então é importante, se a Caixa Econômica ou qualquer outro banco, né, concede financiamento para compra de imóvel, tem que orientar o consumidor previamente quais são os cuidados que ele tem que tomar. Que cuidado eu tenho que tomar, que documentação eu tenho que pesquisar, o que tem que ser verificado para conseguir
a concessão do financiamento, né? É importante essa questão, essa questão da simulação que você citou, mas a simulação, ela nem sempre é compreensível para todos, né? Não é todo mundo que entende como é que mexe naquilo. O que é isso? Nem o que significa, né? Depois de 30 anos, você vai estar pagando uma parcela X. Nós temos essa, assim, verdade, toda razão, nós temos essa preocupação, lógico que todos têm que se envolver, né? Eu acho principalmente a pessoa que está comprando, né? Precisa se envolver bastante nisso. Mas algumas coisas que a gente faz já, por exemplo, nós temos uma cartilha educativa que a gente utiliza na Caixa, né, para essa questão do melhor crédito, qual crédito utilizar. Uma coisa que o financiamento proporciona. Quando a Caixa vai fazer o financiamento, ela analisa a regularidade do imóvel, a regularidade do vendedor e do comprador. Então, um imóvel que for financiado na Caixa, ele está ok, legal, né? Lógico que às vezes acontece de no meio do processo você não poder financiar exatamente porque ele tem uma regularidade. Então é uma segurança que o financiamento, né, não só a Caixa, mas o financiamento imobiliário acaba proporcionando, né? Além disso, né, a gente tem o feirão, que é um momento que a Caixa criou, né? Nós vamos ter o feirão agora em maio de novo, 17, 18, 19, se não me engano na data, e que ele é um momento que a gente disponibiliza, né, para isso, para a pessoa pesquisar, se informar, né? Bom, infelizmente a gente tem que ir para o intervalo, pessoal, mas na sequência a gente continua, então, nesse embalo aí com as dicas práticas para quem está pensando em comprar uma casa, realizar o sonho da casa própria, ou mesmo quem quer ter um imóvel como investimento. Não saia daí, o Globo Comunidade volta em instantes. Estamos de volta, a Globo Comunidade deste sábado fala sobre casa própria e a gente conversa agora com os nossos convidados, que é o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Vilmar José Esmidarli, com o consultor de mercado do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria e da Construção Civil no Paraná, Marcos Catalian, e com a diretora do PROCON do Paraná, Cláudia Silvano. Cláudia, agora vamos a um guia prático, ao beabá. O que o consumidor... Quero ter uma casa, quero ter um imóvel, e agora? Isso é importante aí a forma como ele vai adquirir, né? Se for, por exemplo, uma aquisição em que o consumidor possa bancar o imóvel integralmente, existem algumas possibilidades, isso é muito comum, né? Claro que não é a maioria, mas é bastante comum. O consumidor junta um dinheiro, compra um imóvel pequeno, enfim, talvez numa localização, enfim, não tão perto do seu trabalho. Né? O ideal nem sempre é possível, mas é uma possibilidade. Um cuidado que o consumidor tem que ter nessas situações, né, a pessoa que vai comprar um imóvel diretamente, ou até mesmo aquelas situações em que há um financiamento diretamente entre as partes, isso acontece, fazem aqueles contratos de gaveta. O que é importante saber é que o imóvel só é teu quando ele estiver no seu nome no registro de imóveis. Se não tiver no seu nome no registro de imóveis, o imóvel não é seu. Então, em que momento isso pode ser feito? Logo após o pagamento? É simples? O ideal é que seja feito imediatamente, se a compra for feita dessa forma, né? Direto entre as partes. Isso, exatamente. Até pode constar uma cláusula, enfim, alguma especificação que o imóvel está sendo pago. O que acontece normalmente é a realização daqueles contratos de gaveta, né? As pessoas ficam, eu pago para você mensalmente, no final do pagamento eu transfiro para o meu nome. Isso é muito perigoso, então o consumidor tem que tomar cuidado com isso. Agora, dessas outras modalidades em que há o financiamento aí, junto, por exemplo, à Caixa Econômica ou qualquer outro agente financeiro, essa compra se torna mais segura, porque o próprio agente financeiro exige a apresentação de vários documentos aí que vão dar conta, enfim, como você chamou de idoneidade, né, do vendedor e do comprador. Que problemas pode haver nessa negociação? Que situações pode, por exemplo, a pessoa vir a começar um negócio e não conseguir realizá-lo, ou até mesmo ser lesado, perder dinheiro? Por exemplo, existe débito de condomínio naquele imóvel e o credor, enfim, o condomínio está cobrando judicialmente e aquele imóvel vai ficar embargado, vamos dizer assim, quer dizer, a impossibilidade da transferência em razão de uma demanda judicial com a cobrança, ou débitos trabalhistas, por exemplo, existe uma empregada na casa, uma empregada doméstica que não teve o seu salário pago, o imóvel pode ser penhorado em razão de débitos dessa natureza.
Então, há uma série de situações que têm que ser verificadas antes do negócio ser realizado e mais, antes do consumidor pagar qualquer valor, é o tal do sinal de negócio. Porque nesse mercado existe uma pressão que é feita em relação ao consumidor, as imobiliárias, não, mas você me dá o sinal de negócio para segurar que tem uma fila de gente querendo comprar esse mesmo imóvel. Então, tomar cuidado com isso, porque nem sempre é verdadeira essa assertiva. Não, eu vou pensar, pode deixar, se alguém comprar antes, paciência, não era para ser meu. Tem que pensar assim. Esse é o tipo de problema que não se enfrenta, por exemplo, comprando um imóvel na planta. O imóvel na planta, normalmente, ele tem um banco que está financiando, aquele imóvel está hipotecado ao banco, ou seja, então, essas preocupações com relação à idoneidade do vendedor, à segurança do negócio, já teoricamente foram tomadas pelo banco, pelo agente financeiro ali, né? Mas a gente também teve uma onda de bastante gente reclamando dessa questão de imóvel na compra, não cumprimento de prazo, como a Cláudia mesmo falou. Então, verificar a empresa antes é o ideal. Por isso que o lado positivo de tudo isso é a oferta, né? Quer dizer, hoje você tem uma oferta grande de imóveis de todos os tipos em várias regiões da cidade, ou do estado, enfim. E aí você pode fazer uma comparação, uma avaliação, pode perguntar para conhecidos, investigar o mercado, perguntar para o agente financeiro, enfim, fazer as verificações possíveis, porque é uma decisão muito importante, né? A gente não compra um imóvel todo dia, né? Então, isso é muito importante, né, Cláudia? Porque o comprador, o consumidor, o mutuário, ele não tem a experiência de compra. Uhum. Diferente de eu comprar um carro, até um carro, uma TV, que mesmo que seja o valor mais alto, você tem uma experiência de compra mais repetida. Imóvel ele compra 1, 2, 3, 4 vezes na vida. Então é algo que, de fato, ele precisa se instrumentalizar para fazer essa compra e ter esse comprometimento de renda em relação àquele bem. Agora, quem compra um imóvel em 30 meses, vamos supor, em 30 anos, perdão, 30 meses seria bom, né? Também dá. Também dá, né? Também é possível. É bastante tempo, né? Mas em 30 anos, mas pensa, 30 anos é muito tempo, né? É a vida. Se a pessoa quiser diminuir esse tempo, o número o valor da parcela, é possível, é um bom negócio? Sim. O prazo, eu acho assim, quanto menor o prazo você puder comprar, menos melhor juros. Você vai pagar menos juros, né? Fato. O que o 30 anos possibilita, ou até 35? É você comprar aquele imóvel naquele momento em função da sua renda, né? O tipo de financiamento que nós utilizamos é a tabela SAC, em que você tem um saldo devedor e que pode ser amortizado a qualquer momento. Então, se você tiver aumentar a renda ou tiver uma entrada de recurso que você possa amortizar o saldo devedor ou reduzir o prazo, você pode fazer isso a qualquer momento. Ok. E a experiência mostra que, na verdade, o consumidor faz isso. Ele antecipa, ele geralmente não chega até o final do financiamento, ele de alguma maneira consegue antecipar e quitar isso. Ok. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu vou dar um tempinho aí para cada um dar sua dica, o seu conselho, sua orientação para o consumidor. Vamos começar por Vilmar? Eu gostaria que as pessoas que fossem comprar um imóvel conversassem com os gerentes da Caixa, né? A Cláudia bem colocou, nós temos que ser consultores nesse momento, né? E os gerentes da Caixa estão preparados para essa orientação, né? A Caixa tem 70% desse mercado, né? E nós nos preocupamos muito, né, com a construção civil, com a casa própria. Sempre vale a pena, né, tanto a Caixa como outras instituições financeiras ver essa questão do financiamento. Às vezes, um imóvel que não cabe no seu sonho pode vir a caber a partir de um financiamento. Cláudia? É o cuidado, né? Não se afobar na hora da compra. Respira, controla a ansiedade. Respira muito, pensa 1000 vezes, pergunta, vai aqui, vai ali. Quando você diz que a Caixa, é claro que você tem um interesse em financiar, é evidente, esse é o negócio de vocês, né? Mas, sobretudo, você tem que ter um interesse em orientar corretamente o consumidor. Não só a Caixa, mas todos os envolvidos, todas né? As instituições financeiras, as construtoras, as imobiliárias ou qualquer, enfim, pessoa que esteja de alguma forma nesse mercado. E o consumidor tem que fazer com calma, perguntar. E eu acho que aí entra também o papel do PROCON, né? O consumidor deve consultar o PROCON se tiver dúvida. Então, exatamente, fechar um negócio sem dúvida, né? Se está com dúvida, opa, pensa. Senão o sonho vira pesadelo. Exatamente. Por favor, Marcos. Pensar 1000 vezes, mas não deixar de fechar, né? É aquilo que eu comentei, porque é uma grande alegria, né? Nós começamos o programa falando disso, desse sonho, dessa grande alegria, segurança que é ter o imóvel próprio, né? A sua casa. Então é isso, pesquisa, se informe, mas tenha certeza que tendo consciência do que está fazendo, é de fato um bom negócio. Não, e nesse momento realmente é possível, né? Essa oferta de variação, de preços, de possibilidades realmente facilita muito.
Bom, Globo Comunidade fica por aqui. A gente agradece e muito a sua companhia. Desejando para você um excelente fim de semana. Aproveite bem o seu sábado. Tchau, tchau.